Sejam bem-vindos à nossa imersão Alimentos que Clareiam o Seu Melasma. Esse nosso encontro iria acontecer em outra plataforma, lá pelo Zoom, mas hoje está chovendo bastante aqui na cidade onde eu moro, então a plataforma tá um pouquinho oscilando, então eu decidi fazer aqui o nosso encontro pelo Instagram mesmo, que acredito que vai ser mais fácil para a maioria de vocês, aí vocês conseguem acompanhar, porque senão vai ficar oscilando, às vezes pode cair o nosso encontro, então eu já decidi rapidamente vir para cá para facilitar bastante a nossa vida. Sejam todas bem-vindas. Faz um tempinho que eu não faço live por aqui. A última live que eu fiz foi no mês passado. E hoje nós vamos falar sobre alimentos que clareiam o melasma. E por que que a gente vai falar desse tema? O melasma, ele é uma doença de pele de cunho inflamatório. Nós já estamos, às vezes até um pouquinho cansados de saber disso. No entanto, tem algumas coisas que a gente não sabe. Como fazer o processo de controle e clareamento do melasma de forma natural. E os alimentos, eles podem nos ajudar nesse processo. A gente sabe que o melasma, ele não clareia do dia para a noite. A gente precisa passar por um processo, precisa fazer mudanças de hábitos constantes, precisa entender que a pele é um reflexo do que tem por dentro. Então, é por isso que conhecer os alimentos que vão te ajudar nesse processo de controle e clareamento do melasma é fundamental para você. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema, tá? Muitas de vocês entraram há pouco tempo aqui no meu Instagram, muitas pessoas já me acompanham aqui desde o meu início, que eu tô aqui desde 2022. Então eu vou falar brevemente, para você que ainda não me conhece, um pouquinho aqui sobre mim, da onde eu vim, os meus cursos e tudo mais, tá? O meu nome é Josiane Gomes, Josiane Gomes de Jesus, tá? Eu sou formada em Química, tenho mestrado em Biotecnologia e também sou cosmetóloga, trabalho com a área da estética. E desde 2022 eu trabalho aqui no Instagram ensinando mulheres a aumentar a sua autoestima, a melhorar a sua saúde interna e ver esse resultado aí na sua pele. Eu comecei a trabalhar com cosmetologia em 2018, quando eu fazia o mestrado em biotecnologia aplicada à cosmetologia. E aí, nesse período, foi quando eu comecei a me apaixonar pela área da cosmetologia, estudar, a desenvolver ali os meus primeiros cosméticos naturais. E esses cosméticos já ajudavam muitas pessoas ali a resolver questões de pele ressecada, pele oleosa, rosácea. E foi aí que foi surgindo a minha paixão, pelo cuidado com a pele. E aí eu comecei a desenvolver o meu método, que hoje é um método que ajuda aí muitas e muitas mulheres. Se você me acompanha aqui um pouquinho mais de tempo, você já sabe que eu tô sempre ensinando coisas novas aqui para vocês, trazendo também os meus resultados, justamente para vocês entenderem que de uma forma simples, de uma forma natural, você consegue devolver a saúde da sua pele. Eu não faço promessa nenhuma para ninguém, todo mundo que me conhece sabe disso, mas o meu compromisso é te ensinar a seguir um caminho que vai te levar a um resultado a longo prazo, um resultado sem efeito rebote, tá? Isso que é o mais importante, que eu sei exatamente que é isso que vocês, a maioria das mulheres querem, porque não adianta apenas você ir lá fazer um procedimento estético, um laser, um micro, isso, aquilo, ter ali a sua pele renovada temporariamente e depois o melasma voltar e você ter aí, se sentir frustrada novamente por conta disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os protocolos, com os procedimentos que a gente faz na pele, principalmente se você tem a pele com melasma, porque não é bem assim que as coisas funcionam, A gente precisa olhar para nossa pele, para o nosso organismo, para a nossa saúde e ver que tem alguma coisa por trás de tudo isso, tá? Boa noite, Pati. Boa noite, Kelly.
Boa noite, Rosemary, Mércia, Alessandra, Bruna. Sejam todas muito bem-vindas e peguem papel e caneta aí para vocês anotarem quais serão esses alimentos que eu vou falar aqui para vocês, tá? Boa noite, Leide. Por quê? Porque é importante que vocês conheçam esses alimentos e também hoje eu abro as vagas para a nossa comunidade Beleza Plural. No finalzinho aqui do nosso encontro, vou abrir as vagas para a comunidade, onde você terá a oportunidade de participar dessa comunidade durante o período ali de 6 meses. E ali eu vou te ensinar realmente o que você precisa fazer durante esse período para controlar e clarear o seu melasma para o resto da sua vida, tá? O resto da sua vida, com coisas simples, com coisas que você tem na sua casa, apenas tendo o conhecimento necessário para você parar de gastar rios de dinheiro com procedimentos, com produtos muito caros, com isso e com aquilo. E é sempre uma coisa que eu gosto de lembrar e que eu falo muito, né, para as minhas alunas lá da comunidade Beleza Plural. Cada pele é única, cada pele conta uma história e cada pessoa é individual e ela passa por um processo. Então a gente precisa olhar para nós, né, com muito carinho e entender que se a gente quer um resultado, a gente precisa passar por esse processo, só que a gente precisa também entender as limitações da nossa rotina, do nosso dia a dia, as limitações do nosso próprio ser e não ficar nos cobrando, nos martirizando e nos doendo o tempo inteiro por causa disso, tá? Então todas as alunas, elas passam a entender esse processo. Cada uma delas tem um processo, cada uma delas vai atingir um objetivo em algum momento, conforme a rotina e a necessidade delas. Mas o mais importante nessa jornada é que você aprenda o caminho que você tem que seguir, tá? O mais importante nessa jornada é que você aprenda o caminho que você tem que seguir, porque se você tá aqui hoje na minha live, é porque você já fez de tudo para conseguir clarear o melasma e não conseguiu. Mas existe uma maneira simples, uma maneira natural, um passo a passo que você pode estar fazendo constantemente até você conseguir atingir o seu objetivo final, tá? E assim, gente, aprender a controlar e clarear o seu melasma é que vai te levar a ter realmente um resultado que seja efetivo e duradouro e que seja muito mais viável, muito mais barato para você parar de ficar gastando rios de dinheiro aí com produtos, enfim, coisas realmente desnecessárias, tá? Então, caneta e papel na mão, vamos começar. Então, vamos aqui, o nosso primeiro alimento, e eu gosto muito desse alimento porque ele é extremamente, assim, poderoso. É bem essa palavra que eu vou dizer, poderoso, tá? Que é a romã. Todo mundo conhece a romã, todo mundo conhece a romã. Aqui onde eu moro numa cidade do Paraná e aqui é super interior, então a gente encontra pé de romã ali, assim, a cada esquina. Às vezes, em algumas cidades, São Paulo, Minas Gerais, cidades maiores, vai ser muito mais difícil de você encontrar, mas nas feiras, com certeza você encontra. E a romã, gente, ela tem um ativo chamado pomegranate, tá? Pomegranate. Ele é um ativo que ele é antioxidante, clareador, combate as rugas, marcas de expressão, anti-envelhecimento, além de várias outras questões de pele. A romã, se bem utilizada, ela é uma aliada muito poderosa no controle do melasma, justamente porque ela é anti-inflamatória e ela também é clareadora. Então, se você tem acesso à romã na sua casa, se você tem acesso em alguma feira, se você tem acesso em lugares, em produtos naturais, mesmo que seja em cápsula, aproveite os benefícios da romã para sua pele, tá? Isso vai ser assim sensacional, sensacional mesmo. Seja bem-vinda, Sara, Luana, tá? Anotem isso, tá? Romã, um dos alimentos que você pode estar incluindo aí na sua rotina. E como que você vai usar a romã ali no dia a dia, tá?
Ela é uma fruta extremamente versátil. Eu ensino as minhas alunas, na verdade as minhas alunas elas têm acesso, as alunas da comunidade de Beleza Natural, elas têm acesso a algumas receitas, receitas essas inclusive que vai a romã. E você pode consumir ela pura, em receitas doces, fazer suco, fazer mingau. Então são várias receitas ali que você pode estar utilizando a romã no seu dia a dia, justamente para conseguir pegar ali o benefício dela e fazer ali com que a sua pele vá melhorando aos pouquinhos, tá? Outro alimento assim que eu sempre mostro aqui no Instagram, nos meus stories, coloco vídeo, mostro que eu tô consumindo, é a cúrcuma. Se vocês soubessem os benefícios da cúrcuma, gente, vocês consumiriam todos os dias, tá? Todos os dias. Por quê? Ela é um excelente anti-inflamatório. O melasma, ela é uma doença de pele inflamatória, né? O nosso organismo ele precisa estar desinflamado para a gente conseguir de fato ter um resultado a longo prazo. Então, a cúrcuma ela precisa estar presente na sua rotina todo dia, tá? Todo dia, nem que seja um pouquinho. Por quê? Ela é anti-inflamatória, antioxidante, tá? E ela desinflama todo o nosso organismo, os nossos órgãos, o fígado, tudo. Então, ela vai nos ajudando nesse processo, então a gente precisa colocar a cúrcuma ali na nossa rotina. Como que você vai utilizar a cúrcuma? Você pode fazer chá de cúrcuma, você pode colocar a cúrcuma nos seus alimentos, né, na sua comida ali diária. Você pode fazer o shot de cúrcuma. Olha a variedade de coisas que você pode estar utilizando a cúrcuma. Então, aproveite os benefícios dessa especiaria, que é uma especiaria versátil, barata, que você encontra em qualquer lugar, tá? Então, aproveite realmente esse potencial da cúrcuma. Outro alimento que eu gosto muito, que é pouco falado, que uns odeiam, outros gostam. Eu particularmente eu adoro, mas eu conheço gente que não suporta. Chega principalmente o Natal, começam os memes e as piadinhas, mas é uma fruta, um alimento que é poderoso e que ajuda muito a nossa pele, tá? E se você tem a pele com melasma, você pode começar a incluir, aí você pode rever os seus conceitos em relação a esse alimento, tá? E eu tô falando da uva passa. A uva passa, ela tem o resveratrol, né? Todo mundo conhece o resveratrol, benefícios do resveratrol, que ele é antioxidante, que ele é isso, que ele é aquilo, e realmente ele é tudo isso, tá? Ele não deixa a desejar. E a uva passa, por ela ser uma uva que está passa, né, que está ressecada, ela concentra ali na sua fruta, na sua casca, uma quantidade grande de resveratrol. E a gente tem que aproveitar esse benefício do resveratrol, porque ele vai ajudar a nossa pele ali a nos proteger da formação dos radicais livres. E qual a quantidade que você pode consumir das uvas passas? 2 colheres de sopa por dia, tá? Já é o suficiente. Pode ser pura, pode ser misturada nas suas refeições, enfim, pode ser da maneira que você achar válido ali, porque com certeza vai ser muito benéfico para você. Então, vocês já estão anotando os alimentos que eu falei? Falei da romã, falei da cúrcuma e tô falando agora da uva passa. São alimentos que vocês encontram em lugares de forma muito fácil, tá? E existem muitos outros além desses, tá? Um outro alimento que eu gosto muito de utilizar, ultimamente ele anda um pouquinho caro, né? A gente até entende o que tá acontecendo ali, mas eu gosto muito porque ele é um potente antioxidante intracelular e extracelular. O que significa isso? Ele protege o seu organismo dentro e fora, tipo dentro da célula e fora da célula. Então, por ele ter essa ação protetora e principalmente anti-inflamatória, ele ajuda muito nessa questão ali de proteção do nosso organismo. E eu estou falando da azeite de oliva. Gente, o azeite de oliva, ele tem ali o hidroxitirosol,
que é um ativo poderoso, tá? No controle e também na manutenção da integridade da nossa pele. Então, ele além de ser anti-inflamatório, ele também inibe os radicais livres e também inibe ali a produção da melanina. A gente sabe que não é todo óleo que a gente pode estar consumindo, né? Principalmente óleo de soja e tudo mais. Só que se você tiver, né, a oportunidade de consumir ali o azeite de oliva, pelo menos 2 colheres de sopa por dia, ou né, 1, 2, 3 vezes na semana, você vai observar os benefícios dele ali para a sua pele com o passar do tempo. Óbvio que aqui eu estou mostrando para vocês alimentos que contêm na sua composição ativos que ajudam a proteger e a inibir a formação da melanina. Esses mesmos ativos são os que a gente pode utilizar no processo de manipulação para você usar de forma tópica, tá? Então imagina você unir esses alimentos que você pode encontrar facilmente com uma ação tópica ali na sua pele. Um milagre que isso não vai acontecer, porque você vai estar desinflamando e além de você vai estar desinflamando dentro e fora ao mesmo tempo, tá bom? Outro alimento que eu sempre indico para as minhas alunas da comunidade Beleza Plural, e eu ensino também elas como utilizar, é a maçã. A maçã, ela tem um ativo que chama floretin, tá? Ele é um flavonoide que é encontrado na casca da maçã e ele tem um mecanismo de ação muito parecido com o do azeite de oliva, que é proteger a matriz extracelular, que é proteger as nossas células contra a formação dos radicais livres. Por que hoje o melasma aumenta, né, constantemente, diariamente? Nós estamos extremamente expostos aos radicais livres, como? Por meio da luz, por meio do calor, por meio da poluição, por meio da alimentação, por meio do estresse. Então a gente está o tempo todo produzindo radicais livres. Então a gente precisa incluir na nossa rotina diária alimentos que nos ajudam a eliminar esses radicais livres, né? Minimizar ali os efeitos nocivos que ele causa para nossa pele. Então, por isso que é tão importante você incluir esses alimentos. Então, na maçã, você pode consumir ela de várias formas, principalmente na rotina da noite, tá? Eu indico muito na rotina da noite e de preferência que ela seja cozida, porque aí você consegue ter um processo de digestão ali à noite mais facilitado. Então, além de tudo isso, ela ainda ajuda no seu processo de digestão. Olha que incrível, né? Eu gosto muito, muito da maçã. E eu gosto dela mais cozida do que dela crua. E gosto muito do chá também, tá? Experimenta fazer o chazinho da maçã com cravo, canela, agora que tá friozinho, para você tomar à noite, comer a maçã quentinha. É uma delícia, gente. É uma delícia, tá? Outro alimento que vocês me veem tomando muito aqui nos meus stories é o chá verde, gente. E o chá verde, ele é um fitonutriente da família dos polifenóis e tem uma ação antioxidante extremamente poderosa, tá? Além disso, ele inibe a tirosina. A tirosina é a molécula que está diretamente ligada à formação do melasma. Então, quando acontece a inibição da tirosina, o que acontece? Para-se de produzir o melasma. Então, o chá verde, ele é um aliado poderoso ali no nosso dia a dia. As alunas da comunidade de Beleza Plural, elas recebem o que eu chamo de protocolo dos chás, tá? Tem para elas, para vocês que vão ser alunas em breve, o protocolo dos chás. É o primeiro protocolo que a gente faz dentro da comunidade. Por quê? Porque vocês vão inserir na rotina de vocês chás que são ali específicos para o controle do melasma, para o controle da formação do melasma. E eu criei um protocolo muito pontual ali, colocando esses chás justamente para ajudar vocês a desinflamar, tá? Para ajudar o corpo de vocês a entrar em equilíbrio. Então, o chá verde tá nesse protocolo, ele é um dos principais chás ali do protocolo e é importante a gente ter esse conhecimento para que você insira isso na sua rotina diária, tá? Daqui pro resto da sua vida,
você não pense que vai parar de tomar chá, porque o chá vai fazer parte da sua vida, mas dentro de um protocolo que te ajuda nesse processo de controle do melasma, tá? Acontece do dia para noite? Não, mas você já vai ver uma diferença muito grande no seu bem-estar, na sua pele, no seu organismo. Então você imagina estar assim constantemente, todos os dias, a longo prazo, o que não pode, né, acontecer com a sua pele, tá? Como que a gente consome o chá verde? O chá verde tem um segredinho, tá? Eu vou contar esse segredinho para vocês. Eu só conto para as alunas, mas hoje eu vou contar para vocês. Para fazer o chá verde, ele não pode ficar escuro, ele tem que ser um chá clarinho, tá? E o ideal, por ele ser um chá muito forte, é tomar ele no máximo, de 200 a 400 ml por dia, na rotina da manhã, de preferência, né? Ou depois do almoço. E o mais legal de tudo, você pode substituir o seu café pelo chá verde, tá? Porque a gente sabe que o café na rotina da manhã pode prejudicar ali o nosso organismo, pode, enfim, aumentar o cortisol, que vai aumentar a questão do melasma. Se você ainda não viu essa historinha, dá uma olhadinha lá no feed, que tem vários conteúdos sobre isso ali para vocês, tá? Mas substituem, né, de preferência ali o chá verde. Josi, mas eu gosto do meu cafezinho de manhã. Mas aí se você gosta de tomar café de manhã de novo, de tarde, depois do almoço e de tarde, e às vezes até à noite, então dá uma controlada e substitui ali o seu cafezinho da tarde pelo chá verde, que já vai assim, ó, clarear a sua pele de uma forma incrível com o passar do tempo, tá? Como que usa? No máximo 400 ml por dia, tá? Não mais que isso. E ele tem que ser clarinho para vocês conseguirem, né? Porque ele é um fitoterápico, então todo chá, na verdade, é fitoterápico. Então a gente não pode exagerar ali na quantidade do chá que a gente toma durante o dia. Por isso que é importante você conhecer o protocolo do chá, tá? Antes de falar dos outros alimentos, que ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alimentos, e são alimentos assim que vocês conhecem, vocês vão se surpreender. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a comunidade Beleza Plural, por que eu criei, né, essa comunidade, porque eu criei essa mentoria, e a mentoria Beleza Plural, ela foi idealizada em 2022, que eu já tinha uma breve ideia do que eu queria fazer, enfim, de quais as coisas que eu queria para dentro da mentoria. Eu fui trabalhando e pesquisando, enfim, até que finalmente eu consegui compilar tudo isso e transformar na mentoria, na comunidade Beleza Plural. E eu criei essa comunidade justamente para que eu pudesse ensinar as mulheres que tem essa questão da pele com o melasma, como controlar isso em casa, de forma natural, sem que você gaste rios de dinheiro com procedimentos estéticos que não te dão resultado, nunca deram resultado, na verdade, para ninguém, e que o que aconteceu depois foi só o efeito rebote. E eu não tô falando que você não deva fazer o procedimento estético, porque dependendo do seu caso, do seu melasma, da agressão que a sua pele já sofreu, do tipo da sua melanina, né? Às vezes é uma melanina fototipo 3, fototipo 4, né? Grau 4, grau 3. Então, dependendo do grau do seu melasma, talvez em algum momento você vai precisar fazer um procedimento estético para remover aquela melanina que já está extremamente oxidada. Mas você entende que se você não cuidar do seu organismo de dentro para fora, se você não desinflamar, se você não aprender como controlar esse processo, você vai fazer o procedimento estético, daqui 2 meses volta tudo de novo. Por quê? Porque o melasma se controla de dentro para fora, você tem que parar, você tem que barrar a produção da melanina na sua pele, tá? E a gente só consegue fazer isso com a metodologia do processo de desinflame. A gente precisa desinflamar. Então, dentro da comunidade, a gente faz esse processo de desinflamação. O primeiro protocolo que vocês recebem é o protocolo do chá.
já para vocês começarem a inserir os chás na rotina de vocês, os chás esses que ajudam no controle e na formação do melasma, então tem que inserir eles todos os dias, tem que ter ali o protocolo para vocês saberem quais os chás que vocês utilizam, como utilizar, quanto utilizar e a forma certinha de usar eles, tá? Porque é importante, não dá para ficar tomando chá assim à la vontade, como dizem por aí, tá? E o que você conquista entrando para comunidade? Um corpo mais saudável, uma pele mais jovem e bonita. Você não vai ter medo de sair no sol, tá? Inclusive, dentro do protocolo, de um dos protocolos da comunidade, é você aprender a fazer do sol o seu aliado. Então, a gente tem um protocolo para você aprender a usar o sol a seu favor, tá? É um protocolo novo que eu estou desenvolvendo e logo vai estar disponível para as alunas antigas e para as alunas novas também, tá? O sol é extremamente poderoso, mas a gente precisa aprender a usar ele, tá? Usar a maquiagem quando você quiser, saber exatamente quais os gatilhos que podem estar ativando ali o seu melasma, usar o seu skincare de forma correta e sem efeito rebote, porque, gente, não adianta usar o skincare de qualquer jeito, não adianta, tá? Se você continuar usando o skincare de qualquer jeito, o skincare que a sua mãe indica, que a sua prima indica, que a sua irmã indica, que a blogueira indica, você não vai ter resultado no melasma, tá? Não vai ter, não dá pra ter esse resultado, tá? Esquece isso. Então, tem um jeito certo de usar o skincare e é esse jeito que eu ensino para as alunas também, tá? Na maioria das vezes, ou não, porque depende muito de cada aluna, você vai precisar fazer um procedimento estético se o seu melasma é um grau 3, um melasma grau 4, um melasma que está extremamente oxidado. Então, eu vou falar para você, olha, o seu melasma é isso, assim, assim. Então, talvez, em algum momento, você vá precisar remover essa melanina com algum procedimento estético. E eu indico esse, que é o ideal para o seu tipo de pele. Tá? Então, a gente faz também essas indicações ao longo dos 6 meses ali do tempo que vocês ficam, né, dentro da comunidade, tá? E para quem é a nossa comunidade? Para quem é? Para você que já fez um monte de procedimento estético e já tá assim, ó, mulher, não aguento mais, tô quase pulando da ponte, tá? Literalmente isso. Para você que já usou vários produtos e também não teve resultado, tá? Para você que quer controlar a sua mancha de forma natural, entendendo o que está acontecendo, entendendo o que você precisa fazer no dia a dia, porque eu sei que tem milhares de informação aí na internet, e informação é o que mais tem, mas informações essas que são todas bagunçadas e a gente não sabe por onde começar. Então ali você vai ter um direcionamento, vou fazer isso hoje, vou fazer isso amanhã, vou fazer isso depois. E aí você tem uma metodologia, sabe? Porque eu sou virginiana, então eu sou metódica, tá? Metódica. Então, toda semana ali você vai receber um protocolo, um método, algo diferente para você aprender, aplicar e levar isso para sua vida, tá? Então, é com metodologia que a gente consegue controlar e clarear o melasma. Não é de qualquer jeito, não é usando qualquer produto, não é fazendo qualquer procedimento, tá? É metodologia que com o passar do tempo torna rotina na sua vida e aí você consegue ver de fato o resultado a longo prazo, tá? Para você que não está atrás de um milagre, isso daqui é extremamente importante, tá? Porque aqui eu não ofereço milagre para ninguém, mas para você que quer conquistar uma pele bonita por meio da sua saúde, tá? Do reequilíbrio da sua saúde interna, tá? E para você que sabe exatamente sobre isso, né? Que a saúde é o mais importante e que a gente precisa ir atrás dela de qualquer jeito. De qualquer jeito. Se você já passou dos 30 igual eu, você sabe que daqui para frente é só para trás. Então a gente tem que ficar correndo aí atrás do prejuízo o tempo inteiro, né? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, para envelhecer bem, para envelhecer com uma pele boa. E o momento é agora, tá? O momento é agora. Então, a partir de agora, nesse exato momento, tá? As inscrições
para a comunidade de Beleza Plural já estão abertas. O link para vocês fazerem a inscrição tá lá na minha bio, já tá lá disponível para vocês. Essa semana nós teremos ali essa semana de lives nesse horário às 20 horas. Vou trazer sempre um tema ali diferente para vocês, mas hoje as inscrições já estão abertas e para as 10 primeiras alunas que entrarem vão receber ali a minha consultoria de skincare, tá? As 10 primeiras alunas vão receber a minha consultoria de skincare. E o que a gente recebe, Josiane, nesse protocolo da comunidade Beleza Plural? O que você vai receber? Eu já anotei tudo aqui para vocês, tá? Você vai receber o protocolo detox, o protocolo de metais tóxicos, o protocolo de ajuste hormonal, o protocolo de reprogramação da sua autoimagem, o protocolo de desparasitação. E eu já incluí 2 protocolos novos na nossa metodologia, que é o protocolo da B12 e o protocolo da vitamina D, que são protocolos que vai ensinar vocês como aumentar os níveis de vitamina D, como aumentar os níveis de B12 no organismo de vocês, tá? Lembrando que tanto a B12 quanto a vitamina D são precursores da nossa saúde, elas que vão ali definir se você tem uma pele boa ou não. Então, se elas estiverem muito baixa, a sua pele vai degradar muito mais rápido, tá? Além disso, você vai receber as indicações dos cosméticos que você precisa para controlar o seu melasma. Essas indicações, elas podem ser os produtos manipulados, ou se você mora em outro país, eu vou estar sempre atrás de te indicar ali produtos de acordo com a necessidade da sua pele, com base nos ativos que você tem ali disponível no país onde você mora, tá? Eu já tenho alunas do Japão, alunas de Portugal, alunas de Londres, enfim, eu tenho alunas ali de vários lugares do mundo e que eu consigo ajudar elas com base no conhecimento dos ativos que vão fazer esse processo de regeneração da pele delas, tá? Vocês vão ter acesso à comunidade de Beleza Plural por 1 ano, aos materiais de apoio, ao grupo lá das meninas da comunidade durante 6 meses, que é o período que eu fico ali ensinando vocês todo esse processo de controle e clareamento do melasma de forma totalmente natural. Então, vocês ficam nesse grupo durante 6 meses, recebendo todo o apoio ali. As 10 primeiras alunas, elas recebem a consultoria individual comigo, então é ali o nosso bate-papo no Google Meet e tudo mais, só que todas as alunas recebem a avaliação da pele, tá? Essa avaliação, ela é uma metodologia exclusiva minha, então eu vou pedir ali, enfim, para vocês enviarem fotos e tudo mais do rosto de vocês e vou fazer o processo de avaliação. Mas as 10 primeiras alunas, elas já entram ali, vão ganhar a avaliação da pele de forma individual, tá? No nosso bate-papo ali do Google Meet, tá bom, gente? Josi, quanto que vale essa comunidade, tá? Quanto que vocês acham que valeria ter aí 6 meses, né, de acompanhamento, de aprender a controlar o melasma de vocês, que vocês estão aí sofrendo por conta disso há muitos anos? Quanto que vale tudo isso? Valeria muito, tá? Valeria muito mesmo. Mas hoje, tá? Hoje esse valor vai ser assim mínimo, tá? 12 vezes de 41,09. 12 vezes de 41,09 para você ter esse conhecimento e de fato aprender como controlar o seu melasma de forma totalmente natural. Agora, já falei para vocês aqui sobre a comunidade, o valor, os benefícios. Vamos voltar lá para os nossos alimentos, tá? Tem ainda mais 6 alimentos que eu quero falar aqui para vocês. Peguem caneta e papel. E assim, é inacreditável como esses alimentos que a gente encontra de forma simples, natural e, enfim, no mercado, em algum lugar que vende produtos naturais, e a gente não tem esse conhecimento, tá?
Um deles é o inhame e o outro é o cará, tá? O inhame, ele é um alimento riquíssimo ali em propriedades, principalmente antioxidantes. E para as mulheres, principalmente mulheres que estão na menopausa, ele ajuda nesse processo de regular também os hormônios nesse período, tá? E o cará, que é da mesma família que o inhame, ele tem essa mesma função e a gente não tem esse conhecimento, tá? Outro alimento ali que a gente também não conhece, a gente não sabe, são os cogumelos comestíveis, tá? Existem vários tipos de cogumelo, mas tem aqueles que são comestíveis e eles também ajudam nesse processo de controle do melasma, tá? Você já pensou, você sabia dessa informação? Você sabia que isso é uma coisa que as pessoas não falam, tá? E realmente o cogumelo ajuda muito nesse processo, tá? E as frutas cítricas, por incrível que pareça, as frutas cítricas, laranja, limão, mexerica, qualquer fruta cítrica que você conheça, ela ajuda nesse processo, tá? Na fruta cítrica, gente, tem um ativo chamado nobiletin, que ele tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa, tá? Por que às vezes a gente fala assim, vocês escutam muito falar, né? A vitamina C ajuda a clarear o melasma. E aí a gente associa muito a vitamina C, que tem nas frutas cítricas, né? Ao clareamento do melasma, porque ela tem essa ação, porque ela tem uma ação antioxidante. Mas na verdade, as frutas cítricas que têm vitamina C, elas têm esse ativo, o nobiletin, é um nome bem chatinho de falar, mas ela tem esse ativo que ajuda nesse processo, tá? E o último alimento, que na verdade não é bem um alimento, mas dá pra fazer o chá, não sei se dá pra fazer o chá dele. Eu fico meio em dúvida, assim, desse negócio que eu vou falar pra vocês, porque assim, ele na verdade, ele não é um alimento, ele é como a canela, sabe? Ele é tipo como a canela mesmo, né? Que é uma raiz. E essa raiz, ele possui o ativo ácido azelaico e ácido salicílico, que geralmente é utilizado ali nos peelings químicos, tá? Nos peelings químicos para clarear o melasma. Mas tem que ter muito cuidado na hora de utilizar essa especiaria, na verdade, né? Que é a casca de salgueiro. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu não indico para as minhas alunas, porque pode ter contraindicações. E, enfim, são várias contraindicações ali que pode ter. Então, eu realmente não indico, tá bom? Meninas, então, eu acho que é isso, tá? Eu vou deixar aqui uns minutinhos para vocês tirarem dúvidas, querem fazer alguma perguntinha, mandem aqui já para a gente já respondendo as perguntinhas de vocês, que a gente tem ainda alguns minutinhos para as novas alunas que já entraram na comunidade, sejam todas muito bem-vindas. Semana que vem não, né? Amanhã já vou estar entrando em contato com vocês para a gente já começar a conversar, a marcar ali as alunas, as 10 primeiras alunas que vão entrar nessa turma, elas vão ganhar a consultoria individual. Então, você tem que, correr para conseguir já garantir a sua consultoria individual comigo. E é importante que vocês entendam que a gente vai passar ali 6 meses dentro desse processo e a cada semana, a cada 15 dias, vocês recebem protocolos novos para ir aprendendo e colocando em prática esses protocolos, tá? São esses protocolos que ao longo do tempo vão fazer vocês desinflamarem e vocês controlarem a formação do melasma de forma totalmente natural, tá? A Bruna tá perguntando se pode beber vinho. Se for vinho sem álcool,
pode, pode tomar, não tem problema. É melhor tomar o suco de uva, né? O álcool faz mal, gente, em qualquer nível, tá? O álcool ali é indiscutível. Se você gosta de uma bebida alcoólica, você tem que entender que seu melasma não vai clarear, tá? Já, eu sei que tá inverno, que a gente quer tomar um vinhozinho e tudo mais, mas é difícil, porque o álcool em si, por si só, ele inflama demais, tá? Tem alto grau inflamatório. Então, para quem tem a pele com melasma, tem que dar uma controlada ali no álcool, se você quer de fato ali ter um resultado que seja a longo prazo, tá? Vou passar o resto da vida sem tomar álcool? Não, não é? Não vai passar o resto da vida sem tomar álcool. Mas durante esse processo é importante que você já comece ali a entender que tem que parar pelo menos durante um período de tempo para o seu corpo responder, né, ao tratamento. Então, é o seu corpo que vai responder ao tratamento. Quando ele começa a desinflamar, ele começa a responder ao tratamento. Se ele não desinflamar, ele não vai responder ao tratamento, tá? Porque o nosso corpo, ele subentende que quando tem inflamação, ele vai subir vários níveis de várias coisas ali, tá? Enfim, vai subir o nível de açúcar, vai subir colesterol, vai subir níveis de cortisol, e tudo isso vai influenciar no processo inflamatório, tá? A Sandra tá perguntando se pode comer doce final de semana. O açúcar inflama, você vai precisar fazer melhores escolhas em relação a isso, tá? Ah, eu vou parar de comer doce pro resto da vida? Não, né, gente? Não é bem assim. Mas existe um processo que precisa ser seguido, tá? Um protocolo que precisa ser seguido. Se você quer ter resultado, você precisa seguir o protocolo. Quando você estiver desinflamada, quando seus hábitos estiverem mudado, aí você vai poder escolher ali doces que você pode consumir de uma forma menos compulsiva, vamos dizer assim, né? Você já vai aprender dentro desse processo a consumir muito menos doce do que a gente, né, do que a gente poderia, ou que a gente consome agora, tá? A Sara tá perguntando, pode ser o chá verde, aquele de saquinho? Eu aconselho a não usar os de saquinho, a não ser que você consiga encontrar aquele saquinho que é biodegradável, né, que é vegano, que é sustentável, enfim, se você encontrar aquele lá não tem problema, se não, né, vai no mercado, né, natural lá, que tem a granel, compra um pouquinho, enfim, coloca num potinho hermético ali, bem protegidinho, e vai usando esse, tá? A Marcela tá perguntando se a uva passa a amarela ou a preta. É a preta que tem ali o resveratrol em grande concentração, tá? Mas a amarela também tem, né? Se você não encontrar uma, você pode usar outra, e aí depois você vai encontrando ali aí você consegue encontrar, porque tem sempre em algum lugar ali. Geralmente tem as duas, onde tem uma tem a outra, né? Às vezes não vai ter porque às vezes acabou, comprou-se tudo, né? A Sandra tá perguntando quanto tempo usar o chá verde? Pro resto da vida, Sandra. Tá? Pro resto da vida, mas dentro do protocolo da comunidade de beleza plural, a gente tem um protocolo onde você vai aprender a usar o chá verde de forma estratégica, tá? Não é também tomar todos os dias, o tempo todo, não é bem assim que as coisas funcionam. Existe ali um protocolo, que é o protocolo dos chás, onde eu ensino vocês a usarem ali os chás de forma estratégica, tá? Essa forma estratégica que eu falo é uma forma estratégica que vai desinflamar o corpo, o organismo de vocês, tá? Não é de qualquer jeito, né? Hoje eu vou tomar tal chá, hoje eu vou tomar um chá aleatório. Não é assim. Não é assim, infelizmente não é assim, tá?
De nada, Marcela. Seja bem-vinda. Mais alguma perguntinha? Meninas, eu vou enviar o link de inscrição, tá? Da comunidade lá no nosso grupo VIP, aquele grupo que eu fiz o convite para vocês, tá? Sejam bem-vindas a todas as alunas que já entraram aqui na nossa comunidade. E a partir de amanhã eu já começo, né, a conversar com vocês, a marcar ali as 10, lembrando que as 10 primeiras alunas vão ganhar a consultoria individual comigo, tá? Eu já entro em contato com vocês pra gente já fazer ali, né, a partir de amanhã a gente já entra em contato para marcar as consultorias de vocês. Então aproveitem, tá? Para fazer a inscrição de vocês e garantir já essa consultoria, porque ela é muito especial, é o meu olhar ali diretamente para você, tá? As outras pessoas, né, só as 10 primeiras alunas que vão ganhar ali a consultoria individual, então você precisa correr para você conseguir garantir essa consultoria, tá? Aí, Josi, mas eu não tô entre as 10, eu não vou receber essa consultoria, você não vai avaliar a minha pele? Eu avalio a pele de todas as alunas, tá? Todas mesmo. Se entrar 100 alunas, todas elas terão a pele avaliada. Só que existe uma outra metodologia, tá? E aí cada uma ali vai receber depois as orientações dessa metodologia que eu aplico para vocês. Por isso que é tão importante. Se você quer receber uma consultoria diretamente comigo, você já tem que correr fazer as suas inscrições, porque essas inscrições acabam assim, ó, rapidinho, então você não pode perder muito tempo, tá? Rosileia, boa noite, seja muito bem-vinda. Já aproveita correr fazer a sua inscrição para você poder garantir a sua consultoria individual comigo, tá? Porque depois acabou essas 10 vagas ali, aí eu não consigo nem atender mais ninguém, gente, porque é muito corrido, né? Quando eu abro turmas novas, é bem corrido. Então tem que atender as alunas, tem que organizar tudo, ensinar, passar os protocolos, e aí tem as consultorias, então eu não consigo atender, né? Abrir vagas para as consultorias de todas as alunas que entram. Não tem como, realmente não tem como eu atender todas vocês. Então, por isso que as 10 primeiras eu priorizo ali, né? Porque são aquelas que já estão ali, ó, espertas, só esperando as inscrições abrir. E aí, depois eu faço a avaliação da pele utilizando um outro método, tá? Mas todas vocês recebem a avaliação da pele justamente, né? Para vocês também entenderem ali como que é a pele de vocês, qual é o grau do melasma e tudo mais. E aí tem várias outras coisas que a gente precisa também entender para passar as orientações, tá bom? Meninas, sejam muito bem-vindas, mulheres. Tenho certeza que essa comunidade vai ajudar muito vocês nesse processo de controle e clareamento do melasma. Vocês vão aprender muita coisa que vocês vão levar para a vida toda, tá? E lembre-se, a comunidade ela é uma metodologia, é um método, e você vai aprender ali como utilizar essa metodologia ao longo da sua vida para você de fato ter resultados mais expressivos no seu tratamento e controle do seu melasma, tá? Parabéns a todas que estiveram aqui comigo, quase 9 horas da noite, né? E amanhã a gente vai estar aqui novamente, que eu vou fazer encontros com vocês aqui durante essa semana para falar como controlar o melasma de forma natural em casa. E eu espero você amanhã também, às 20 horas, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, e as novas alunas sejam todas bem-vindas. Em breve eu já vou entrar em contato com todas vocês, tá bom? Um beijo, meninas e meninos também, né? Porque às vezes entra também alguns meninos por aqui. E eu vejo vocês lá na nossa área de membros. E esse encontro não vai ficar gravado, tá? Essa aula aqui não fica gravada.